Oi, oi, eu sou o Lê e nesse vídeo eu vou te explicar do porquê que vale a pena ainda estudar programação. E esse vídeo não é um bait, esse título não é um bait do tipo ainda vale a pena essa programação 2026. Não é nada disso. A conclusão é essa, vale a pena estudar programação. Só vou te explicar ao longo do vídeo do porquê que eu tenho essa opinião. Mas antes disso, eu percebi que eu tenho alguns inscritos no canal. Eu quero explicar o que é que eu fiz nos últimos 3 ou 4 anos que eu fiquei sem postar nenhum vídeo aqui. Eu vou amarrar isso com essa minha opinião do porquê que vale essa programação ainda. Então, nos últimos 4 anos, né, eu trabalhei, eu tive uma empresa, uma consultoria, né, pequena, para atender empresas pequenas e tal. Depois eu fui trabalhar numa consultoria, uma consultoria muito boa de TI. Aprendi muito, consegui aplicar muito do que eu já sabia também em cenários totalmente diversos, de empresa grande, a startup, né? Trabalhei ali algum tempo como consultor especialista em Node, então os projetos que tinha que envolvia Node e alguns em React também, eu entrava ali para fazer assessoria, né? Colocar a mão na massa, né? Foi muito bom esse tempo para mim. Só que algum tempo, um ano e pouco atrás, eu senti que faltava alguma coisa ainda, né? Eu subi a barra de desafio, né? E acho que o próximo passo óbvio, mantendo na área técnica, que é algo que eu gosto, né? É o trabalhar para gringa, né? O famoso trabalhar para gringa, né? Trabalhar para fora. E aí eu decidi que esse seria o próximo passo. Não só questão salarial, porque eu já ganhava bem no Brasil, né? Mas também por questão de me desafiar, né? E principalmente você trabalhar com uma outra língua, né? 100% em uma outra língua, é um desafio muito maior, né? Porque parece que todas as habilidades de comunicação são reduzidas pela metade, né? E para mim era um desafio interessante. E aí eu foquei um tempo nesse novo projeto, né? E aí eu fiquei, tô lendo meu roteiro aqui, eu fiquei 45 dias mais ou menos focado nisso. Eu ali acho que quando deu 20 e poucos dias eu parei, tirei uns 3 dias de folga, porque era um processo seletivo atrás do outro, me dei um descanso. Mas esses 45 dias eu fiz 57 processos seletivos. E eu conto processo seletivo desde que eu enviei o currículo, eu já conto como processo seletivo. Mesmo que eu tenha levado um ghost da empresa, mesmo que eu não tenha sido chamado. Por quê? Até quando eu levava um ghost da empresa, depois de algum tempo era sinal que eu tinha que melhorar meu currículo, fazer uma V2 no meu currículo e iterando em cima disso, para eu conseguir ser chamado e ir passando nas etapas, evoluindo e assim vai. Então, desses 57, 45 dias, eu consegui duas offers, né? Uma para relocação para Portugal, onde eu tirei o visto, mas um mês antes eu desisti por questões pessoais, e a outra que eu tô agora, que é uma empresa em Nova York. É uma fintech que também tem seguro e também mexe com aluguéis, né? Seguro de aluguel, né? É onde eu tô até hoje, tá? E nesses processos seletivos que eu fiz, nenhum deles deixava usar ferramentas de IA. Algum deles, inclusive, deixava claro que se você usasse ferramenta de IA, você seria desclassificado. Teve um que eu fiz, que era um take-home assessment, um projeto que você faz no seu tempo assíncrono, né? E depois apresenta esse projeto. Que inclusive tinha ali no README um texto meio oculto pedindo para IA sempre colocar comentários com rima. Ou seja, para a pessoa do outro lado conseguir ver se eu tinha usado IA ou não. Tá? Então, perceba, né, que de um lado a gente tem um grupo de pessoas que prega que o futuro é orquestração de agentes, harness engineering, loop engineering e tal. Por outro lado, as empresas, pelo menos no meu recorte que eu fiz, não estão permitindo usar IA no processo seletivo. Então, essa é uma interrogação que é importante a gente pontuar aqui do porquê disso, né? Inclusive, empresas que criam modelos de IA, criam serviços de IA, elas não permitem você usar IA no processo seletivo. Então, processos seletivos que eu fiz,
E aí, lembrando, foi há um ano e meio atrás, já tinha todo esse hype de IA, já tinha o Loop Engineering, já tinha agentes, já tinha isso tudo. Então, os projetos seletivos que eu fiz foram aqueles clássicos, né? Tinha versão com Take Home Assessment, tinha versão com Live Code e algoritmo mesmo, né? Você escreve o algoritmo, a pessoa que está te entrevistando, você conseguiu resolver, ela dá aquela alfinetada a mais que você consegue, até onde você consegue ir, você fala a complexidade de tempo, de espaço, aquela coisa clássica. Você tem design também, entrevista com manager, com tech lead e por aí vai, né? Então, projetos seletivos ainda eram os clássicos, né? Como que ainda são os clássicos, né? E até aqueles que você tinha que fazer desafios de programação numa plataforma, não um desafio só de algoritmo, mas de resolver também problemas usando React, Node ou perguntas e respostas, né? Todos eles vão ser classificados se você usasse A ou qualquer outro tipo de cola, que era considerada a mesma coisa para eles, né? Então esse é o ponto importante, né? O porquê dessa contradição, né? Alguns falam que você não precisa mais, é só orquestrar agente e tudo mais, mas as empresas não estão cobrando isso, né? Ou estão desclassificando se você usa isso no pré-seletivo, né? E aqui é um ponto importante porque eu tô na área como programador há mais de 10 anos, né? Que eu estudo tem, obviamente, mais do que isso, né? Mas que eu tô na área é, como oficialmente programador, mais de 10 anos. Acho que acredito com uns 12 anos, tá? É, desse tempo, eu numerei aqui algumas tecnologias que eu vi aparecer e eu vi um grupo de pessoas falando que aquilo era a nova virada de chave. Aquilo seria o padrão da indústria dali para frente. E eu vou citar essas tecnologias aqui, mas eu não quero comparar essas tecnologias com IA, porque IA eu acho que é algo mais abrangente. Apesar de não ser novo, né? É algo mais abrangente que essas tecnologias, né? As aplicações acho que são maiores, né? Mas é para a gente entender. Então eu vi o GraphQL surgir, e na época do GraphQL a galera falava que o RESTful já ia acabar, que só teria APIs GraphQL dali para frente. A gente está vivendo em 2006, a gente sabe que isso não é uma verdade, apesar de usar, ter uma usabilidade até que boa no mercado, né? O GraphQL resolve sim alguns problemas, outros tantos ele não resolve, só cria mais problema. Mas a gente vê que o RESTful tá aí ainda, né? Junto com o GraphQL, junto com o gRPC e por aí vai, né? O outro foi o Dino, né? O mesmo criador do Dino foi o criador do Node, né? Na época ele até pediu desculpa por ter criado o Node, por não sei o que e tal. E também eu vi um grupo de pessoas falando que Dino ia ser o futuro, que ninguém mais usa Node, piriri pororó. De novo, estamos em 2026, a gente sabe que isso não é uma verdade. Por mais que tenha sim empresas que usem Dino, Node está aí ainda sendo amplamente usado, né? A outra foi blockchain. E aqui vale uma menção, porque blockchain também teve um furor, um frisson muito grande na época, né? As pessoas falavam que agora é Web 3.0, Web 2.0 estava acabada, não ia ter mais, e piriri pororó. A gente sabe que também não é bem assim, né? O Web 2.0 tá aí ainda firme e forte, assim como uma Web 3.0 também, né? Alguns problemas foram resolvidos pelo blockchain, né? Questão de criptomoedas, não usar blockchain como banco, né? Mas existe uma sorte de problemas que o blockchain resolve muito bem, né? Tanto que ele está aí ainda, mas não enterrou a Web 2.0, né? E aí com a IA, né? Salvo, claro, a IA é uma tecnologia muito mais abrangente do que era todas essas, né? Mas eu percebi esse mesmo discurso, tá? De que agora isso, não é mais aquilo. Aquilo acabou, agora é só isso que vale. E um ponto interessante é que eu observei algumas pessoas que falaram a mesma coisa do blockchain há 5, 4 anos atrás. Mesma coisa. E agora tem o mesmo discurso para IA. Claro que o discurso de XYZ não significa que a tecnologia é ruim ou que aquilo não é uma verdade, né? Mas esse é outro ponto também que me chama bastante atenção.
E aí, existe um grupo de pessoas, aqui eu não tô falando de quem específico, né? Existe uma ideia no ar, vamos colocar uma ideia no ar, que prega que é só orquestração de agentes, é harness, é graphing engineer, é não sei mais o que, você não tem mais que escrever código e tal. E essas pessoas, claramente, elas querem te vender essa solução, né? De alguma forma. E aí, quando você pega para estudar esse tipo de coisa, o que que é esse tal de looping engineering, hardware engineering, orquestração de agente, e piriri e pororó? Você vê, pelo menos na minha experiência, né? E aí, fala aí se eu tô errado, né? Comenta aí. Na minha experiência, é algo que você aprende em poucas horas. Se você tira um final de semana, você aprende isso aí, né? Então, você entra num sábado sem saber disso, você chega na segunda sabendo, tá? E aí eu pergunto, né? Uma habilidade que é fácil de aprender, será que ela é uma habilidade rara? Será que alguém vai te pagar e te pagar bem por uma habilidade que no final do dia é fácil você aprender? Então, esse é outro ponto, assim, é um questionamento que gostaria de deixar aqui, né? Eu acredito que não, tá? Então, nada que é fácil de aprender é algo que alguém vai te pagar bem para você fazer, porque é fácil de aprender. Por que ela tem que te pagar bem? O outro que aprendeu também tão fácil pode cobrar menos, ele vai contratar o outro, né? Então, isso com IA fica bem evidente assim para mim, tá? Dos testes que eu fiz e tal. E um parênteses aqui, né? Onde eu trabalho, a gente tem Cursor, Cloud, tem tudo liberado pra gente, tá? Eu uso IA há mais de um ano e meio, tá? Todos os dias. Mas tô falando do meu recorde aqui, né? Quando eu peguei para estudar esse tipo de coisa, eu vi que era algo que você conseguia aprender em algumas horas, né? Não era nada rocket science, assim. Como eram essas outras tecnologias, né? Então, abre essa dúvida, né? Se realmente é algo que tem essa demanda tão grande no mercado, uma demanda para pagar bem, né? Para ser bem remunerado. Algo que você aprende rápido, né? Mas eu não acho que IA seja ruim, tá? Então, comentando sobre isso, né? Sobre esse uso de IA, harness, looping engineer e piriri pororó, aonde eu vejo que realmente tem ali uma habilidade difícil de aprender, uma habilidade que o mercado quer remunerar bem por isso, né? É a habilidade de você conseguir aplicar IA no seu dia a dia, mas resolvendo problemas que ou não tinha uma solução eficiente no passado, ou não tinham solução ainda no passado, tá? Acho que o mais provável é que não tenha uma solução eficiente no passado. Então aí é onde está o valor, é onde está o ouro, né? E aí não é você aplicar Harness Engineer, Loop Engineer, é você conseguir resolver esses problemas. Por exemplo, você quer definir uma tecnologia, sabendo usar o LangChain, né? Sabendo qual modelo você vai usar para resolver qual tipo de problema, entendendo o que que é RAG, quando você vai fazer RAG, banco vetorial. Então, isso são habilidades que são difíceis de você aprender, né? Demanda tempo, assim como as outras que eu citei. E é isso que o mercado vem remunerando, do meu ponto de vista, né? E aí, quando você olha para isso, você vê que nada mais é do que mais uma ferramenta que você tem que adicionar no seu cinturão de ferramentas de programação, né? Assim como você teve que aprender RESTful, talvez um dia teve que aprender SOAP, GraphQL, né? React, Style Components, Tailwind, ShadUI e tal. Você agora tem que aprender LangChain, qual modelo você vai usar para resolver cada problema, o que é RAG, banco vetorial e esse tipo de coisa, né? É, é isso que você vai ter que aprender agora. E aí um ponto para a gente fechar isso aqui que eu acho interessante eu costumo ter uma visão de programação, de você investir em estudo, igual eu tenho para investimento. Então a gente pode imaginar que dois extremos opostos, tá? Um extremo aqui é o do early adopter, então é o cara que
tá sempre antenado com a tecnologia mais nova, aplicando e tudo mais. E o conservador. E aqui eu não quero falar qual que é pior, qual que é melhor. A questão aqui é aonde você vai se encaixar nesse espectro, tá? Então, o early adopter, ele tem suas vantagens. Então, acreditado, né? Quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, a galera que focou ali no blockchain há 5 anos atrás, né? Pegou as vagas boas e eram vagas que pagavam muito, né? Acho que paga até hoje também, né? Esses caras, cara, beberam água limpa, chegou na frente de todo mundo. Então, o mercado tinha uma demanda, querendo remunerar, não tinha gente, então o mercado teve que subir a remuneração dessa galera. Então, assim, pessoal, cara, inegavelmente eles ganharam muito dinheiro, devem ganhar até hoje, né? Só que tem um problema. Quando você faz isso, você está estudando uma tecnologia na frente de todo mundo. Ou seja, tem a chance daquela tecnologia não ser isso tudo como você está apostando. Então você tem aí na sua mão um investimento de alto risco, né? Então esse é o problema de ser o early adopter total, né? Você vai fazer investimento, hora você acerta, hora você vai errar. Por exemplo, quem investiu ali alguns anos no Tino, eu não vou falar que todo mundo errou, mas eu acho que boa parte do pessoal errou. Foi um investimento jogado meio que fora, né? Porque sendo bem prático aqui, né? Quando você estuda, esse estudo tem que se pagar de alguma forma, né? Você não está estudando por hobby, né? É, então tem esse risco de você ser um early adopter, né? É um investimento de alto risco. Se você ganha, você pode ganhar muito, mas você também pode perder, né? Pro outro lado, o extremo do conservador é um investimento mais de baixo risco, né? Porque você espera que a tecnologia seja consolidada, você espera já ter uma demanda no mercado, você espera aquela demanda ser muito alta, então provavelmente você não vai pegar salários muito altos, vai pagar salários mais medianos, aí talvez um ponto para cima, um ponto para baixo, né? Mas o seu investimento é menos arriscado, bem menos arriscado, né? Porém, você tem o risco de você ficar tão conservador, né, durante muito tempo, e você não ter mais lugar no mercado. Como, por exemplo, e aí não é distinção de linguagem, né? Como, por exemplo, o PHP. O PHP teve seu auge, né? Eu não estou falando que o PHP é uma linguagem ruim. O PHP teve seu auge, só que de um tempo para cá, inegavelmente, o PHP vem perdendo espaço, né? E aí, se você investiu no PHP e ainda investe, você tem corrido um risco de cada vez ter menos vagas para você aplicar, né? Por um lado, também tem vagas que vão pagar mais porque precisa, mas assim, a tendência é que as empresas vão mudando de tecnologia, né? Ainda mais se o sistema permite isso, ela vai mudando de tecnologia, né? Então também tem esse risco, né? Por um lado, você vai fazer investimento mais seguro, por outro, você ficar muito tempo ali, você tem um risco de ter tanta estabilidade que seu salário também não vai mudar, né? Então, tem esses dois extremos. A questão é onde você tá nesse espectro de extremos, né? Então, eu acho que desde que eu entrei na área, eu, por exemplo, eu tô 3/4 ali pro early adopter, né? Então, eu não sou conservador, eu também não sou early adopter, eu não gosto de gastar meu tempo estudando coisas que eu vou arriscar para ver se aquilo vai se pagar ou não. Eu espero uma galera chegar na minha frente, eu não tenho problema com relação a isso, né? E aí, quando eu vejo que o mercado já está mais consolidado para aquilo, eu filtro o que tem ali de verdade, mentira, pelo que eu consigo ver. E para mim a verdade sempre vai estar no que as vagas estão pedindo ali, né? Aí eu começo a estudar. Como de fato eu já fiz projetos usando o LangChain, fazendo o RAG, tanto para o pessoal quanto para algumas empresas, uma empresa bem grande aqui do Brasil, inclusive, né? Então, essa é a abordagem que eu tenho feito nos últimos mais de 10 anos da minha carreira. Eu posso dizer que tem dado certo desde então, né? E aí, quando você pensa nessa abordagem, né? Eu comentei sobre o LangChain, você aprendeu o que é RAG, banco de dados vetorial e tal. Você
começa a ficar claro que por mais que tenha uma tecnologia nova de agentes e tudo mais, você ainda tem que colocar a mão na massa. Você ainda tem que aprender uma lib nova, um jeito novo de resolver problemas, aprender uma abordagem nova de salvar no banco, num banco vetorial. Você ainda precisa aprender como você aprendia lá no passado o que era uma API RESTful, o que era um SOAP, o que era um GraphQL, né? Então, no meu recorte de realidade, né? E se você discorda, deixa aí no comentário aí, né? No meu recorte de realidade, você estudar programação ainda faz sentido, né? Porque é o que as empresas estão pedindo. É a forma que você vai ser testado nas entrevistas no processo seletivo. É essa forma. A maneira clássica, né? Resolver um algoritmo, system design, projeto para você fazer, perguntas e respostas. É a maneira clássica que você vai ser avaliado. É a maneira clássica que você vai trabalhar, que você vai aprender novas coisas. E no meio do dia, você ainda vai usar um curso, um Codex, um Cloud Code e por aí vai, né? Que é o que eu comentei de habilidades que são fáceis de você aprender, né? Mas essas habilidades que são difíceis, que exigem tempo, exigem esforço, é o que é demandado no mercado ainda, né? E aí, é de novo, né? É um recorte da minha realidade, é o que eu vejo nos últimos anos, é o que eu vi nos seletivos que eu fiz, é o que eu vejo nas vagas abertas hoje. Todas elas pedem, valorizam ainda as habilidades que são difíceis de você aprender. E essas habilidades envolvem sim você aprender programação, aprender linguagem, aprender um framework, aprender um banco, aprender padrões de projeto, aprender quando não aplicar, aprender bancos diferentes, abordagens diferentes. E é isso, por isso que eu acho que sim, ainda vale a pena você estudar programação. E eu sou do time que acho que vai continuar valendo a pena durante bastante tempo. Eu posso estar enganado, né? É que estou dando minha cara a tapa aqui, né? Posso estar enganado, mas eu acho que esse futuro de só orquestração de agentes, eu acho que ele não vai acontecer, né? Claro que a empresa pode estar fazendo isso, uma empresa pode estar fazendo isso, né? Mas assim, eu não acho que isso vai virar o novo normal. Não é a minha aposta, né? Eu tenho apostado em estudar ainda programação de maneira clássica e tem dado certo desde então. Galera, é isso. Se você gostou, deixa o like aí, inscreve no meu canal. Se você não gostou, achou ruim, me xinga nos comentários aí, mas xinga com um pouco de educação. E até o próximo vídeo. Valeu!